A história de Janete não é única. O Instituto, a Fundação Perseu Abramo, é um dos órgãos em nosso país que ajuda a combater os absurdos que acontecem com pessoas que necessitam, principalmente, de entidades públicas para terem ali o seu parto e gerar os seus filhos. 1 em cada 4 mulheres passam por algum tipo de transtorno ou abuso durante o parto. É um número alto, considerável. A pergunta que nós temos que responder essa manhã é a seguinte: por que, com todo o avanço da tecnologia e da ciência, o ser humano continua estacionado num patamar de mediocridade em determinadas situações, principalmente naquilo que concerne ajudar aquele que precisa? A grande realidade é que, fazendo uma análise rápida, periférica, nada profundo, chegaremos à conclusão de que, como seres humanos, como raça, nós estamos muito distantes da expectativa inicial divina, à luz daquilo que era o objetivo primário de Deus ao criar o homem e a mulher. Para tentar fazer uma análise em que termo nós estamos vivendo, eu vou me valer de um texto da palavra. E a gente vai fazer de forma pragmática uma análise desse texto. E aí então seguimos viagem, lembrando que a igreja tem não só o papel missiológico de levar a verdade a outras pessoas, mas também uma influência, ou pelo menos deveria ter uma influência muito forte na sociedade onde ela está inserida, para fazer a diferença. E diga-se de passagem, o mundo deve muito ao cristianismo. Porque não fosse o cristianismo e o mundo estaria em completa anarquia. Nós somos um ponto de equilíbrio que Deus mantém para ainda dar uma expectativa de esperança àqueles que vivem nesta terra. Ok? Primeira parte da Bíblia, Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. O texto diz assim: o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda. Estarás sempre por cima, e nunca por baixo. Vírgula, condição: se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir. Eu quero que a gente tente responder algumas perguntas essa manhã. E a primeira delas é: quem escreveu o texto? Para quem ele foi direcionado? E na visão completamente paradoxal, a uma ótica humana, carnal, qual é a visão divina de ser cabeça? Mas primeiro eu preciso que você internalize o texto. Você pode até esquecer o sermão, eu não quero que você esqueça o texto, porque ele é a base, ele é a essência de toda a analogia que faremos agora. A primeira pergunta: onde é que está o texto? Não, está na Bíblia. Foi a primeira coisa que eu falei. Não está em Deuteronômio. Onde é que está o texto? Na Bíblia. Ok? Em que parte da Bíblia? Não, Antigo Testamento. Foi a segunda coisa que eu falei. Em que livro?
Deuteronômio. Em que capítulo? E em que versículo? 13. Então eu não quero que você esqueça essa passagem, eu quero que você sonhe com ela. Eu quero que o Espírito Santo te incomode com essa passagem, porque ela é muito relevante para o assunto que está sendo abordado hoje em todo o território da divisão. Vamos lá, uma chance a mais. Professor bonzinho. Onde é que está o texto? Em que parte da Bíblia? Em que livro? Em que capítulo? Em que versículo? Para tirar um 10. O que diz o texto? Sem olhar na Bíblia agora. Vamos juntos? Eu falo, você repete. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás sempre por cima e não por baixo. Condição: se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e os cumprir. Pegou? Ciente agora? Então vamos lá, onde é que está o texto? Em que parte da Bíblia? Em que livro? Em que capítulo? Em que versículo? Sem olhar na Bíblia, o que diz o texto? Glossolalia na Igreja Central de Itaboraí. Deixa eu fazer um desafio. Quem é que teria coragem de vir aqui falar o texto sem olhar na Bíblia? Você? Vem cá, vamos lá. Pronto, aí essa igreja é de corajoso mesmo. Aí é poder puro, não é? Muito bem. Vamos no bate-volta? Onde é que está o texto? Na Bíblia. Em que parte? Antigo Testamento. Em que livro? Deuteronômio. Em que versículo? 13. Ok. Ó. E o que diz o texto? O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estará sempre por cima e não por baixo. Se obedecer dos mandamentos do Senhor teu Deus. Faltou? Que hoje te ordena. Faltou? Letícia, vem cá. Deixa minha filha tentar aqui. Vamos lá. Fica aqui. Como é seu nome? Guilherme. Guilherme. Guilherme é um nome bonito, né, rapaz? É tradução de Williams. Vamos lá. Onde é que está o texto? Na Bíblia. Em que parte da Bíblia? Antigo Testamento. Em que livro? Deuteronômio. Em que versículo? 28. E em capítulo e versículo? 13. 13. E o que diz o texto? O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estará sempre por cima e nunca por baixo. Se obedeceres aos mandamentos que o Senhor teu Deus te deu, para os guardar e os cumprir. Isso aí, muito bem. Parabéns. Deus te abençoe pela coragem. Deus abençoe. Ela sabe porque já ouviu esse sermão 552 vezes, né? Tá certo? Muito bem. Quem escreveu o texto? Vamos lá, juntos. Quem escreveu? Moisés. Para quem Moisés escreveu? Para o povo de Israel. Em que circunstância o povo de Israel havia se tornado escravo no Egito? E ficaram no Egito durante quanto tempo? Me ajudem. Mais de 4 séculos. E como escravos, perderam a sua liberdade, não tinham direito de ir e vir, não tinham direito de escolha, porque escravo é escravo. E fazendo um paralelo entre a situação de Israel e a nossa situação, éramos escravos do pecado, mas Jesus Cristo, através do seu sangue poderoso, nos deu a liberdade. Ponto? Claro. Mas qual era a intenção de Deus? Chegado o tempo do êxodo, Deus liberta o povo do Egito. E sai uma massa, um turbilhão de pessoas, que os especialistas afirmam chegar próximo ao número de 2 milhões de pessoas saindo do Egito em direção à terra prometida, mas entre o Egito e a terra prometida estava qual região? O deserto. E agora Deus tinha em suas mãos um desafio: transformar uma turba de pessoas mistas, porque não foi só os judeus, os israelitas que saíram do Egito, houve uma casta de outras nações que, por temor, ou sabe-se lá qual o motivo, eles aderiram à ideia de
partirem junto com o povo para o deserto. E Deus agora tinha nas mãos o desafio de transformar este povo em uma nação coesa, com princípios de leis civis, leis sanitárias. E agora Deus começa então delegando a curva de expectativa divina. Estou escolhendo vocês e quero que vocês sejam o quê? Cabeça. Estou selecionando vocês como nação e como povo, para que diante as outras nações, vocês sejam referência, cabeça. Eu estava pregando esse sermão numa igreja de quase 700 membros em Minas Gerais, onde eu fui pastor. E eu fiz a pergunta: o que é ser cabeça? Via de regra, quando um pastor ou um pregador faz uma pergunta como esta, ele não espera um retorno da congregação de imediato. É preciso forçar um pouquinho a barra. Mas nesse dia, diferente, um garotinho desbravador, 10 anos, levantou no meio da congregação. E ele falou assim: pastor, eu fiz a pergunta. E ele falou: eu sei a resposta. Bom, se eu fiz a pergunta e ele se postou em pé e disse que sabia a resposta, qual era o meu papel? Deixar responder. E eu falei: então, por gentileza, para os irmãos presentes, 700 pessoas, explique para nós o que é ser cabeça. Ele falou: pastor, ser cabeça é não ser cauda. Estava correta a informação? Sim ou não? Só que me deixou numa situação constrangedora. Não era essa a resposta que eu queria. E eu falei: tudo bem, então explica para a tua amada igreja e para o teu pastor querido, o que é ser cauda? Ele falou: é não ser cabeça? E eu comecei a ficar numa situação muito constrangedora ali. E eu falei: rapaz, eu vou fazer uma terceira pergunta para esse moleque, não é possível que ele vai sair dessa. Eu falei: então tá bom. Muito bem, ser cabeça é não ser cauda é não ser cabeça, então para que serve a cauda? Ele falou assim: pastor, para duas coisas: balançar e fazer o que a cabeça pede. Eu pedi para ele sentar, desisti do desafio, né, e toquei o sermão para frente. A grande realidade é que nós temos aqui nesse texto uma visão dupla, de duplo sentido. Eu posso trazer aqui uma definição sobre uma ótica humana, sobre uma ótica carnal, do que é ser cabeça, porque ser cabeça numa visão humanista é ser o primeiro, é chegar na frente. Não existe segundo lugar, olhando de forma humana para esse texto, avaliando de forma humana, não existe, muito pelo contrário, é você ser o melhor, é se destacar entre os melhores, é ser o primeiro. Mas na visão divina, difere e muito. E eu quero me valer aqui de uma ilustração da lição da Escola Sabatina de 1988, na página 92. O autor da lição, ele colocou ali uma ilustração. E essa ilustração conta acerca de um professor que chegou na sala de aula e trouxe para os seus alunos, de maneira pedagógica, uma história para ensinar-lhes uma lição. E ele trouxe como se fosse um vaso. Me permita, vou aqui abusar do pessoal que decorou. Ele tirou da sua escrivaninha um vaso, talvez desse tamanho aqui. Diferente desse que está ornado aqui com flores, o vaso não tinha nada dentro. E ele olhou para os seus alunos e falou o seguinte: esse vaso que eu estou segurando nas mãos, ele está cheio ou ele está vazio? Ora, obviamente desconsiderando as partículas e moléculas de oxigênio e nitrogênio existentes no ar, o vaso estava o quê? Vazio. E essa é a resposta lógica e primária da turma. Professor, está todo mundo vendo, o vaso está vazio. O professor então abre a gaveta da sua escrivaninha e tira ali da gaveta um pacote. E dentro desse pacote haviam seixos, pedras, disformes, irregulares,
tamanhos variados, e ele pega o conteúdo desse saquinho e enche o vaso que vai até a boca. Olha para os seus alunos e diz assim: e agora? O vaso está cheio ou está vazio? Resposta lógica: cheio. Ainda sobre o olhar atônito dos alunos, o professor mais uma vez abre a gaveta e tira de lá um segundo pacote com uma areia bem fininha, e começa a entornar a areia dentro do vaso. E o que a areia faz? O que ela faz? Ela começa a ocupar as brechas deixadas pelas pedras grandes e irregulares. Haviam brechas. Para surpresa dos alunos, todo o conteúdo do saquinho vai para dentro do jarro. O professor pergunta mais uma vez aos alunos: e agora? O vaso está cheio ou está vazio? Na sua opinião? O professor então retira da gaveta uma garrafa com 250 mililitros de água. E o que a água faz? Ela ocupa as últimas brechas deixadas pelos dois elementos que foram colocados primariamente dentro daquele receptáculo. O professor então fez assim: o que eu quero ensinar com essa ilustração a vocês? E um aluno afoito, tipo o garotinho lá de Minas, ele falou assim: pastor, professor, eu sei, o senhor está dizendo que não importa quantos compromissos existam na nossa agenda, sempre cabe mais uma tarefa. O professor falou: não, eu gostaria que vocês entendessem, e eu vou me valer do jarro de novo, para que você entenda e leve isso para casa como lição. O professor disse aos seus alunos: o vaso que eu estou segurando nas mãos simboliza, na ilustração que eu estou trazendo a vocês, a mente humana. As grandes pedras que eu coloquei inicialmente são as grandes ideias, os grandes sonhos, os grandes objetivos, as grandes metas na existência de um ser humano. A areia, os pensamentos comuns, aqueles que não precisa fazer muita força para pensar. Por exemplo, daqui a pouquinho será meio-dia. Não precisa olhar no relógio, né? Mas daqui a pouquinho, meio-dia, hora de quê? Almoçar. Precisa fazer força para pensar nisso? Não. O pensamento vem automático. E a água, nessa ilustração, representa os pensamentos medíocres, pequenos, tacanhos, aqueles que, além de não colaborarem em nada para a sua formação, ainda deturpam e comprometem a sua conduta moral. E o professor termina a história dizendo o seguinte: se eu invertesse as ordens dos elementos e colocasse a água até a boca do jarro, caberia a pedra e a areia sem derramar o líquido? Sim ou não? Não, por uma regra muito simples que nós conhecemos: dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Aí o professor termina a sua ilustração dizendo assim: assim também, uma mente, uma cabeça, repleta de pensamentos medíocres, pequenos e tacanhos, jamais terá espaço ou lugar para grandes ideias, grandes sonhos, grandes objetivos e grandes metas de vida. Vocês entenderam? A palavra de Deus me diz que quando Deus me resgatou do mundo, Ele me trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando Deus me chama de fora para fazer parte do seu povo, Ele está dizendo para mim: eu estou te chamando para te rotular como cabeça entre o povo. Eu não estou te chamando para ser mais um, eu estou te chamando para ser cabeça. E essa é uma prerrogativa que Deus concede a todo crente batizado que foi salvo pela graça e aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Ele é a cabeça. E importa que todos nós
hajamos como ele agiu quando aqui esteve na sua forma humana. Eu li um livro do pastor Hernández Dias, um espanhol, viu, Helena? Hernández Dias. E ele escreveu um parágrafo que me chamou a atenção. Ele disse assim: o povo de Deus, ele é como a águia. É um povo forte, é um povo guerreiro, é um povo que triunfa sobre as tempestades, é um povo vencedor, é um povo que não retrocede diante das tormentas tempestuosas, não teme o perigo, não se intimida com as ameaças do adversário, é um povo que marcha altaneiramente segundo as leis do céu, rompendo barreiras, vencendo grilhões, conquistando as alturas, refugiando-se no regaço do Deus Todo-Poderoso. Eu pergunto, não é uma linda descrição do povo de Deus? Mas me ajudem. Todo membro da igreja de Deus age como águia voando nas alturas? Sim ou não? Não. Não. Muitos voam baixo e são alvo permanente dos predadores. Algumas pessoas tentam justificar essa máxima dizendo o seguinte: pastor, mas isso é profecia. Jesus disse que na igreja dos últimos dias haveria o trigo e o joio. Sim ou não? Pergunto, toda igreja tem trigo e joio? Toda igreja tem? Aqui nessa igreja tem trigo e joio? Beleza. O joio se coloca em pé aí, por gentileza. Vamos lá. Por favor, se aqui tem joio, quem é o joio? Quero conhecer aqui, salvar essa alma do pecado. Sabe por que ninguém levanta? Porque a despeito de muitas vezes nos portarmos como joio, lá no fundo, por uma partícula divina inserida na criação, todos nós queremos ser o quê? Trigo, e trigo de boa qualidade. E é por isso que Deus nos chamou para ser o quê? Cabeça e não cauda, e como cabeça nós fazemos a diferença no mundo onde nós estamos inseridos. Deus não te chamou à igreja, Deus não te converteu ao evangelho para você continuar tendo a mesma vida alicerçada num patamar de mediocridade. Não. Eu li um livro chamado Como Viver Acima da Mediocridade. Que livro fantástico, para você quebrar paradigmas, para sair da zona de conforto, para ter um cristianismo autêntico, veraz, que corresponde às expectativas de Deus. Essa era a proposta para o povo de Israel. Deus estava dizendo o seguinte: eu vou colocar vocês ali na terra, me ajudem, que mana leite e mel, mas os seus vizinhos, eles precisam ter uma visão diferenciada a respeito de vocês. Os vizinhos de vocês precisam desejar a vida que vocês têm. Olhar para esse povo e dizer: olha como esse povo é abençoado, olha como esse povo é bendito, olha como eles são, olha a família desse povo, olha como eles são felizes, alegres, é uma vida, eles têm saúde, eles vivem longevidade. E quando isso acontecesse, o povo de fora ia dizer: como é que nós podemos fazer para ter uma vida assim? Era a hora de testemunhar da graça mediadora de Jesus. E essa é a proposta de Deus para nós hoje. Ellen White, escrevendo sobre esse tema aos jovens, Mensagem aos Jovens, página 98, está aqui pastor Ricardo, diretor de publicações ali da associação. Ela diz assim: muitos, preste atenção nisso aqui, muitos a quem Deus capacitou para fazer um trabalho excelente, pouco conseguem, porque pouco empreendem. Milhares passam por esta vida como se não tivessem nenhum alvo definido para o qual viver, nem norma alguma para alcançar. Deus não te chamou para o vazio.
Deus te chamou para ter um objetivo de vida, para pisar de forma altaneira, para trilhar o caminho do sucesso, para ser um cristão que faz a diferença no lugar onde você foi plantado. É assim que diz a palavra. Nós estamos como sociedade mergulhada nesse sistema de pós-modernismo, acompanhando absurdos numa sociedade que se julga tão moderna, tão avançada. E parece que nós estamos vivendo em meio a pessoas que estão lá na idade das pedras. Homens e mulheres abusando de crianças. Homens abusando e maltratando mulheres dentro de casa. E me perdoem, a igreja não está isenta disso. Uma vez fui abordado por uma irmã e ela disse assim: pastor, o senhor conhece o meu marido? Eu falei: claro, seu marido é o ancião da igreja? Ela falou: não, o senhor não conhece o meu marido, o senhor conhece o ancião da igreja. O meu marido quem conhece sou eu. Porque, pastor, esse homem que por vezes toma o púlpito para dividir a palavra com a igreja, ele me agride fisicamente. E ele tem uma técnica, ele bate só na minha cabeça para não ficar marcas. Pastor, eu vou dizer aqui para vocês, irmãos, me perdoe, eu vou contextualizar o que ela me disse. Ela falou: pastor, quando esse homem assume o púlpito da igreja, e ele vem pregar a palavra, que eu estou no auditório, eu tenho ânsia de vômito. Ela me disse. E eu só não abandonei a igreja, porque o meu amor a Deus é muito superior ao que eu vivo debaixo do mesmo teto com esse cidadão. Vocês entendem? A igreja não está isenta disso. Quantas mulheres perderam seu bebê porque foram agredidas durante a gravidez fisicamente pelo próprio companheiro? E nós, igreja, estamos aqui para evangelizar, sim, para falar sobre as nossas crenças e as nossas convicções, sim, mas nós precisamos estar inseridos para ser o tempero de uma sociedade insossa. Nós estamos aqui para ser o colorido de uma sociedade que vive em duas cores, preto e branco. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que Deus nos chamou, para fazermos a diferença. Ellen White diz assim, livro Parábolas de Jesus, página 326, ela diz assim: tão certo como nos está preparado um lugar nas mansões celestes, há também um lugar designado aqui na terra, onde nós devemos brilhar e trabalhar para Deus, fazendo a diferença. Quem é você no seu trabalho? Quem é você dentro das cadeiras do mundo acadêmico? Como você se comporta ao fazer um negócio? Você, adventista do sétimo dia, precisa fazer a diferença. Ficou claro isso para você? Deus oferece tudo e muitas das vezes nos contentamos com muito pouco. Eu quero terminar dizendo e me valendo de uma história que li há algum tempo atrás. Havia um homem camponês, morador ali na Europa, que tinha um sonho. O sonho desse homem era ir para Nova York, a terra das oportunidades, isso há muito tempo atrás. E esse homem, agricultor, colocou na cabeça o seguinte: eu vou cruzar o continente, o oceano, e vou para os Estados Unidos, vou para Nova York. Trabalhou de sol a sol, plantando, colhendo, juntou todo o dinheiro que lhe era possível. Quando achou que já tinha o suficiente, vendeu as terras, para não precisar voltar mais. É um caminho de ida sem volta. E pegou toda a importância que ele acumulou, inclusive com a venda do terreno, só alguns aqui vão entender o que eu vou falar agora, e colocou dentro de um embornal,
Quem é que sabe o que é embornal aqui? Isso, só os mais antigos mesmo vão levantar a mão. Os jovens estão tudo boiando, né? É uma bolsa de pano, né, pastor Schumann? Uma bolsa de pano, onde as pessoas guardavam ali a sua matula, ali a sua marmita, para poder levar para o trabalho. Ele pegou todo esse dinheiro, guardou no embornal e foi para o porto de Liverpool, ali na Inglaterra, ia pegar um navio. A viagem duraria 4 semanas até cruzar o oceano e chegar na Nova Terra, Nova York. E ele colocou na cabeça um objetivo, olhou o navio, a grandeza da embarcação, o luxo, e ele falou: rapaz, na simplicidade do seu ser, ele falou assim: deve ser caríssimo comer aí dentro. Eu vou ficar 3, 4 semanas nesse navio, a depender das correntezas marítimas. Vou fazer o seguinte: foi no mercado ali do Central, comprou um queijo curado. Você sabe o que é queijo curado? Um queijão redondo curado, e comprou um pacote de bolacha salgada, tipo creme cracker assim, né? E entrou no navio com a sua reserva de dinheiro e a sua refeição para 4 semanas. Qual era a refeição? Queijo com bolacha. O navio deu seu sonido de partida. Tum, deixou o porto, alcançou o alto mar. E ali, na hora do almoço, na sua cabine simples, ele fez a sua primeira refeição. Qual era a refeição? Queijo com bolacha. Feliz da vida, o queijo cheiroso, a bolachinha crocante, e ele comeu, encheu a barriguinha e foi dormir. Acordou, passeou no convés, horário da janta. Qual foi a refeição dele? Não, bolacha com queijo para variar, gente, né? Para poder dar uma variada, tá certo? Segundo dia, café da manhã, almoço, jantar. Terceiro dia, e isso se prolongou. 2 semanas se passaram, mas o ar marítimo fez com que o queijo mofasse e as bolachas murchassem. E esse homem então já estava tendo assim repulsa de olhar aquele cardápio. Quando ele ia abrir no horário da refeição, as mãos tremiam, ânsia de vômito já, tinha que tapar nariz para comer o negócio. E ele sobe então para o convés, um determinado dia, ele falou: eu não vou conseguir comer isso aqui, o que eu faço? E ele sobe e fala assim: eu já sei, eu vou tomar um ar, eu respiro, faltam 7 dias ainda de viagem, estamos em alto mar. E ele foi para o convés, respirou o ar puro, respirou, falou: eu vou tomar coragem, depois eu desço para comer aquele negócio lá, aquela gororoba, certo? Enquanto ele estava no convés, passa um garçom, e o garçom passa com uma bandeja para servir os hóspedes que estavam ali na proa. Na bandeja havia um feijãozinho quentinho, regado no alho, um arroz soltinho, sabe? Uma porção de batata frita, um franguinho tostado, e aquela fumaça, sabe, aquele aroma penetrou a alma daquele cidadão, trouxe a ele memórias afetivas, gastronômicas, e ele falou assim: meu Deus, olhou para o embornal, as suas economias, e falou: eu vou ter que comer pelo menos uma refeição, eu como uma, mato a saudade, e depois eu volto para aquele negócio que está lá, embrulhado, queijo com bolacha. E ele chamou o garçom, e falou: garçom, meu filho, por favor, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta, é muito caro comer nesse navio? O garçom, penalizado, olhou para ele e falou: mas senhor, o senhor não tem passagem? Claro, tirou a passagem do bolso, está aqui, o bilhetinho, tudo amassadinho. Aí ele falou: mas senhor, essa passagem lhe dá direito a café, almoço e janta durante toda a viagem. A reação do auditório onde eu conto essa história é sempre a mesma. A gente sorri, mas a história é triste. Sabe por quê? Porque Deus, todos os dias,
oferece para nós um banquete gratuito através de Cristo. E sabe o que a gente, como ser humano, continua comendo? Me ajudem. Queijo com bolacha. E mofado. Mas Deus quer dar para nós, todos os dias, um banquete. Uma alimentação que me coloque no status de cabeça, referência, cristão autêntico e não cauda, para fazer a diferença no mundo e aplacar as dores que estão sendo causadas nos mais frágeis. Onde está o texto? Em que parte da Bíblia? Em que livro? Em que capítulo? Em que versículo? E o que diz o texto? O Senhor te porá por cabeça e não estarás sempre e nunca, mas tem uma condição, e a condição é: se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir. Na visão divina, ser cabeça é ser um exemplo, é ser um padrão, é ocupar-se das coisas nobres, solenes, é não dar lugar ao diabo na sua vida, é priorizar o que é do alto, é olhar e caminhar com Cristo todos os dias e o dia todo. Qual foi o sucesso de Enoque? O que ele fazia? Caminhava com Deus. Qual foi o sucesso de Noé? Ele caminhava com Deus. Eu termino falando sobre um homem que eu admiro, pelo menos historicamente, né? Abraham Lincoln. Você sabe quem foi? Sabem quem foi Abraham Lincoln? Presidente dos Estados Unidos. Mas você sabe qual foi a trajetória dele até chegar à presidência? Eu vou te contar de forma breve. Em 1831, ele era um comerciante fracassado. Em 1832, ele tentou eleições e foi derrotado. Em 1833, ele teve o seu segundo fracasso e falência nos negócios. Em 1835, a sua noiva querida faleceu, estava prestes a se casar. Em 1836, ele teve um distúrbio cardíaco. 1838, derrotado nas eleições. 1840, derrotado no colégio eleitoral. 1843, derrotado para o Congresso. 1848, derrotado mais uma vez para o Congresso. 1856, derrotado para ser vice-presidente. 1858, derrotado para o Senado. Essa é a história de Abraham Lincoln. E em 1860, após 29 anos de tropeços e quedas, ele é eleito presidente dos Estados Unidos. E foi o homem que conseguiu interromper a guerra entre o Sul e o Norte. E uma das frases célebres de Abraham Lincoln é essa aqui: a melhor maneira de se derrotar um inimigo é fazer do seu inimigo o seu amigo. A melhor maneira de nós destruirmos o mundo é fazer com que eles se tornem amigos da igreja e vejam que tipo de vida nós estamos tendo. E a proposta de Deus para que, como membro da igreja, nós sejamos cabeça e não cauda. Onde está o texto? Em que parte da Bíblia? Em que livro? Em que capítulo? Em que versículo? E o que diz o texto? O Senhor te porá e não estarás e nunca, se obedecerdes aos mandamentos que o Senhor teu Deus te ordena hoje, para os guardar e os cumprir. Que Deus te abençoe e que o Senhor te unja para que você faça diferença e seja abençoado todo local que pisar a planta do teu pé. Que Deus nos ajude a ser uma igreja relevante e que faça diferença na sociedade onde nós estamos inseridos. Que nenhuma Janete mais precise passar pelo que essa menina passou. Mas se porventura, e isso vai acontecer, passar, estejamos lá nós, como igreja, para estender a mão e dizer a ela que nem tudo está perdido, que essa vida aqui é temporária e que um dia nós viveremos uma vida perfeita ao lado de Jesus na eternidade. Que Deus nos abençoe. É o meu desejo, é a minha oração. Amém.